início ao programa das visitas técnicas, que pretende complementar este encontro em finalização. Não podia ser mais oportuno, porque se não fossem online, estávamos a apanhar uma grande molha. Dar início à visita técnica ao Paço e Quinta de Valflores. O Paço e Quinta de Valflores constituem um conjunto patrimonial quinhentista de elevado valor. A Casa de Campo Senhorial é de configuração renascentista, inserida numa quinta de recreio. Foi classificado como imóvel de interesse público em 1982 e inserido em zona especial de proteção. Foi recentemente sujeito à conservação e será seguidamente intervencionado e utilizado previsivelmente para fins educativos e de divulgação do património. Na visita, percorremos o exterior e interior do edifício e somos acompanhados pelo projetista, o arquiteto José Aguiar, também pelo arquiteto Vieira Caldas, tendo ainda o contributo das técnicas da Câmara, Raquel Silva e Fátima Sil. É visitada a Quinta de Veraneio, respectivos sistemas hidráulicos para rega e abastecimento de água. O arquiteto José Aguiar, de forma muito resumida e conforme já foi referido na ação especial, reabilitar benefícios e desafios de uma prática integrada, que teve lugar na passada terça-feira, dia 3 de novembro, é licenciado em Arquitetura, doutorado em Arquitetura, investigador do UNEC por 20 anos e é atualmente professor associado da FAO, atividade que exerce em simultâneo com a atividade projetista. Refiro ainda que esta sessão será gravada e caso algum dos participantes se oponha, deverá entrar em contacto com a organização, por mail, através do mail do evento. Agradecemos que mantenham os microfones desligados durante a projeção do filme correspondente à visita e pedimos que as eventuais questões sejam colocadas através do chat e do bate-papo. E boa visita. Vamos começar então. Estamos na Quinta de Valflores, propriedade municipal desde 2006. Estamos num espaço que encerra cerca de 5 séculos de história e que congrega em si um conjunto de vivências e de memórias que fazem deste património um património muito particular. E é essa particularidade que tem suscitado o interesse, pelo menos nas últimas décadas, de investigadores e estudiosos do património, da arquitetura e da história da arte. Várias foram as instituições que olharam para este património, que fizeram os seus estudos, os seus diagnósticos. É um facto que há 3 anos atrás o estado do edifício era muito ruinoso, havia inclusivamente o risco de colapso. E quando a Câmara adquiriu em 2016, iniciou um conjunto de diligências no sentido de intervir para, acima de tudo e prioritariamente, consolidar esta estrutura, dando-nos tempo para pensar o que fazer no futuro aqui neste espaço. E em 2016 houve a oportunidade de recorrer a fundos do FEDER, através do Programa Operacional Regional de Lisboa, com uma candidatura que previa inicialmente, e era esse o grande objetivo, era consolidar a estrutura. A arquitetura de Valflores não é uma casa só. É uma arquitetura que modela todo o espaço onde estamos, criando patamares. Portanto, estes patamares são artificiais e partem de uma gestão absolutamente extraordinária da água. Portanto, esta quinta tem um poço gigantesco aqui ao nosso lado que marcava uma entrada e que define um percurso marcado também por este aqueduto, no qual vemos técnicas decorativas com ornatos em relevo, que provavelmente marcariam uma entrada nobre, com sons de água e com proteção ao sol no verão, porque haveria aqui toda uma série de construções em madeira que arrancariam do aqueduto e que marcariam um eixo lindíssimo de aproximação à quinta. Assim, de uma forma muito sintética. O que nós estamos a assistir é uma espécie de milagre. O edifício estava em vias de colapsar quando nós fomos chamados. Portanto, fomos chamados para fazer um projeto de consolidação de uma ruína que estava em vias de cair.
E foi daí que veio o convite da LEB para nós estruturarmos a parte de arquitetura, em colaboração com a LEB. E quando falamos de Valflores também não podemos falar só dos edifícios, temos de falar de um conjunto que é uma das últimas quintas produtivas de Lisboa, renascentista, e que todo o território foi projetado. Portanto, aquilo é uma quinta em socalcos, com toda uma regulação do sistema hídrico, com afluentes de rios, com minas, com poços, com aquedutos, 2 aquedutos, com máquinas de elevação de água, e é nisto que se enquadra tudo isto. Tínhamos uma zona de sequeiro na parte de cima, com vinha provavelmente e azeitona, e aqui nestes patamares teríamos árvores de fruto que precisam de muita água, e portanto temos uma linha de água que passa aqui, que era suplementada por uma série de outros recursos. E qual eram os objetivos destes recursos hidráulicos? Fazer que a quinta funcionasse durante todo o tempo. Valflores tem vindo a ser estudado e olhado sob várias perspectivas, a engenharia e a arquitetura, naturalmente, mas também do ponto de vista da história da arte, do ponto de vista da arqueologia, e especificamente sobre a arqueologia temos tido um acompanhamento da obra, temos tido intervenção ao nível do solo, mas também temos tido intervenção ao nível das paredes. Quando começamos a olhar para as paredes, começamos a identificar um conjunto de situações que nos remetem para a evolução do edifício, e essa informação complementada com a informação que recolhemos no solo permite-nos aumentar o conhecimento deste imóvel, de como é que ele foi evoluindo, foi crescendo ao longo dos séculos, e isso é importante para contribuir para a história deste edifício. Um dos exemplos dos resultados desta leitura das paredes esteve muito presente aqui neste espaço onde nos encontramos, na cozinha, onde começámos a perceber que havia aqui um conjunto de sobreposição de estruturas, de paredes, que inicialmente desconhecíamos e que nos fez, de alguma forma, também alterar a forma como olhamos para este palácio. Havia algumas dimensões que era preciso considerar. Uma delas, muito importante, era a arqueologia da arquitetura, o que levou a que a Câmara de Louros pedisse a colaboração da DGPC, que se deu à arqueóloga Maria Ramalho, juntamente com a arqueóloga da Câmara. Aqui a arqueologia da arquitetura e a documentação têm um valor muito grande, e portanto também nós propusemos que houvesse um levantamento bastante rigoroso, usando técnicas de laser 3D terrestre e fotogrametria, que foi conduzido pelo professor Luís Mateus, e que eu acho que vocês deviam documentar, porque produziu os resultados. Nós temos imagens que vos podemos forneceu uma base de trabalho absolutamente notável, seja ao nível do edifício, seja ao nível de toda a quinta e de todo o território. Nós estamos dentro de um edifício que é um dos principais e dos poucos representantes da arquitetura quinhentista relativa às casas de campo. São poucos os exemplares existentes de casas renascentistas portuguesas, e neste caso, embora evidentemente no meio das obras isso não seja evidente, esta construção é uma das casas de campo mais significativas que chegaram até nós e, sobretudo, que chegaram até nós num estado de degradação, é certo, mas num estado em que a composição, a distribuição do edifício e muitos dos seus componentes, inclusive dos componentes construtivos, eram ainda visíveis. Isto era uma casa de campo com quinta, como era normal as pessoas abastadas terem na altura, do Jorge de Barros, uma pessoa próxima do rei Dom João III, e como casa de campo que era, ela era relativamente pequena, não é exatamente um palácio como se lhe chama normalmente, é uma casa,
E é uma casa com os 2 pisos normais de uma casa com as suas atividades agrícolas, com o seu lado rural e com o seu lado de recreio, de lazer. Nesse sentido, ela é equiparável às funções de uma vila italiana, e não só nesse sentido, mas também porque a sua composição é uma composição que segue os moldes usados no Renascimento. Pensamos que a casa não está completa, mas o que ela tem é, no piso de habitação, uma grande sala, um grande salão, como que atravessa a casa de uma ponta a outra, como tinham as casas paladianas, e tem uma planta totalmente simétrica, tendo 2 compartimentos para cada lado deste compartimento principal. O aspecto mais relevante desta distribuição funcional é a existência de uma enorme loggia, isto é, uma varanda coberta com o telhado suportado por uma arcada que permitia não só usufruir da vista da propriedade, como dos campos que iam até ao Tejo. Estamos na grande sala de entrada e o que importava aqui referir, além do que o professor João Vieira Caldas disse, era que havia aqui por cima um teto absolutamente espantoso, um teto de asnaria ou de laçaria, um teto mudéjar, do qual temos vestígios, sobretudo nesta fachada virada para poente, vemos no topo, do qual temos informação material e do qual temos informação fotográfica, porque se descobriu nos arquivos da Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais uma extraordinária fotografia, que é a única que resta, mas que nos dá toda a informação necessária e que evidentemente vamos restaurar. Mas não se percebe este espaço, que parece um espaço muito pobre na sua narrativa, se não percebermos este pé direito duplo e com um teto absolutamente extraordinário de asnaria, que se podem documentar, temos a fotografia no processo e pode ser apontada. E portanto o efeito era projetar toda a atenção para esta porta, que é absolutamente fundamental, com 2 janelas com banquinhos de namoradeiras, e que nos levava para a paisagem e que aqui é absolutamente extraordinária. Reparem no detalhe desta porta, que é a única em pedra tratada, e que depois vamos ver reproduzidos todos estes detalhes. Ela está relativamente degradada na parte de baixo, mas na parte superior todos os detalhes originais estão cá, o tratamento da pedra. E esta porta de alguma maneira vai ser, e as suas molduras, vai ser reproduzida com técnicas mais pobres de tijolo e com rebocos de cal e barramentos apertados, dos quais, se olharmos com atenção, todas as fases construtivas estão aqui ainda presentes. E, portanto, um grau de autenticidade nestes elementos é muito raro hoje. Importa aqui destacar que este trabalho, este projeto, teve por trás estudos de arqueologia e de arquitetura muito interessantes e bastante inovadores, que nos estão a esclarecer quais as fases do edifício. Nós não estamos num edifício feito de uma penada só. Como todas as construções em Portugal, teve várias fases, teve vários tempos, e suspeitamos que antes deste edifício havia aqui uma outra construção, que foi parcialmente integrada, e teve depois fases posteriores. A capela já é de uma fase posterior, mas muito próxima da Leonardo da Vinci, não é? Ele desenha Cosa Mentale, prevalece sobre outros fatores. Bem, mas chamo outra vez a atenção que grande parte das materiais originais estão aqui. Estão afetadas, têm problemas, mas são perfeitamente reconhecíveis.
E, portanto, no projeto de restauro, o que nós vamos fazer, por exemplo, é a repristinação de elementos em falta e vamos, evidentemente, essencializá-los. Não vamos reproduzir exatamente, mas vamos permitir que haja a restituição das palavras que permitem perceber o poema, mas sem invenção. Com as mesmas materialidades? Com as mesmas materialidades. E porque as materialidades não é só pelo fado ou pela saudade, é porque as mesmas materialidades são aquelas que no próprio futuro asseguram melhores condições de não haver diferencialidade de envelhecimentos diferenciais, de haver compatibilidades máximas sob o ponto de vista de física da construção. Portanto, não se trata de fado ou de saudade, trata-se de física da construção, trata-se de ciência e trata-se de desempenho. Mas no meio desta parcial ruína é curiosíssimo como há certos pormenores que se conservam praticamente na íntegra, e um deles são as mísulas de arranque das nervuras. As mísulas de arranque das nervuras, que têm um desenho inequivocamente renascentista, portanto não tem nada de gótico, conservam-se quase integralmente, pelo menos 3 delas. No seguimento desta explicação do professor Vieira Caldas, sobre a coerência disto tudo, desta Gesamtkunstwerk, esta conjugação das artes, por exemplo, se olharmos para os frisos, que eu penso que teriam 2 cores, e que aqui nos caixotões ainda se pode ver, havia uma marcação com uma cor diferente deste pequeno friso que faz os caixotões, e também vemos aqui nestas marcações destas arcarias, corresponde ao que nós vemos na fotografia da Direção-Geral do Edifício e que encontramos nos vestígios do teto da asneria. A asneria teria ou cor ou uma diferenciação de 2 planos, um plano mais profundo e um plano de limite, que corresponde ao que vemos aqui também, e, portanto, no processo de restauro vamos fazer isso. Portanto, não simulando uma cor que não conhecemos, mas definindo um friso que vai dar um jogo de sombras e que nos vai restituir uma espécie de movimentação que era inerente aos tetos mudejados deste tipo. Mas que aqui também temos, se olharmos com atenção para estes elementos, para o perfil, e se olharmos para os caixotões, ele também está cá. Portanto, como dizia o Santo Agostinho, menos é mais e Deus está no detalhe. E, portanto, é aqui, ou nós dizemos que é o Mise van der Rohe, mas era o Santo Agostinho. É nestes pequenos detalhes que nós vemos que é uma obra erudita, uma obra de grande capacidade de projeto e arquitetural. Alguém conhece claramente o que se passa fora daqui, que tem acesso a essa informação e que faz uma pequena obra muito simples, muito singela, mas muito interessante. Neste lado, o que nós suspeitamos é que no terremoto, no século XVIII, depois de 1765, a casa deve ter tido um grande abanão e provavelmente este lado foi mais afetado que todo o resto da casa. E porquê? Porque aqui já não encontramos tetos de laçaria ou de asneria. O que existia aqui era um teto plano, de saia em camisa. O programa decorativo é um programa do século XIX, de stencil. Quanto às pinturas que encontrou, na minha opinião são muito recentes, porque há um ocre e há outras cores, e eu penso que são das campanhas do século XIX e do século XX já. Porque e aos tênceis do século XIX. Aos tênceis do século XVIII, XIX, tudo isso são programas depois dos danos do terremoto. Antes disso, eu também gostaria muito de ter encontrado cor e pintura mural, mas não encontrei. Não era branco, era cor do barramento, o barramento direto em cor. Aliás, o João Pernão, com o espectrocolorímetro lá na faculdade, está sempre a fazer, está sempre a insistir connosco que a cal não é branca. Não existe branco. Não há branco na cal. Porquê? Porque a cal se leva a agregados, ganha logo cor por aí. A própria cal muitas vezes não era branca, havia cal parda, cal negra. E isto leva-nos também depois à cozinha posterior, que foi feita aqui ao lado, que também levanta muitas questões, porque no processo de restauro descobrimos por trás das atuais paredes muito mais antigas, que vemos aqui os restos, este detalhe é bastante importante, que eram paredes muito mais subtis, muito mais estreitas, com elementos de artes da cal lindíssimos, que nos levam a suspeitar que aqui houve uma outra varanda sobre a paisagem. Algumas abóbadas tiveram que ser reconstruídas, portanto, mas de cima para baixo a degradação vai entrando em curso. Mas
Principalmente, é muito interessante isto, que é muito raro acontecer, que é um edifício não ter infraestruturas. As infraestruturas são muito violentas, evasivas, porque obrigam a fazer roços e a abrir caminhos para elementos que não fazem parte da gênese do edifício, não é? E portanto esse foi o primeiro confronto. E depois, um pouco antes até de entrar a equipa dos arqueólogos, a nossa equipa teve um pouco que fazer de arqueologia direta, não é? Porque era a única forma de conseguir interpretar e transpor aquele edifício num desenho com o mínimo de rigor possível, não é? E o que é que nos confrontamos logo desde o início? Foi com uma situação muito interessante que é, depois podemos retomar isso, que é o facto de o edifício, apesar de ter perdido muitos elementos e da sua degradação, ainda contava uma história muito clara sobre a sua construção, não é? Encontramos um edifício que era uma ruína, mas tinha uma enorme autenticidade. E, portanto, dos quais edifícios como estes na região de Lisboa não há praticamente mais. Outra coisa que encontramos no processo, até foi o Luís Mateus, descobriu no livro do Cérlio, o Tratado do Cérlio, uma planta que é exatamente igual à planta de Valflores, ou seja, o Barros... A casa ideal, chama-se Il Violino Ideal, a vila ideal, ou a pequena vila ideal. Ou seja, Barros, o cliente, conhecia o melhor que havia na Europa no século XV e XVI e muito provavelmente esta casa tem o desenho de um arquiteto muito informado sobre as questões do Renascimento. Tinha que conhecer o Tratado do Cérlio. As abóbadas apresentavam, algumas delas, níveis de formação que já não era possível só consolidá-la. Só consolidar, ou se fôssemos consolidar com outras técnicas, iriam ser técnicas muito intrusivas, com materiais que não iríamos querer utilizar. Então o que é que passou? Fizemos um estudo exaustivo de como é que estas abóbadas teriam sido construídas, perceber como é que eram feitas as nervuras, como é que eram feitos os alinhamentos dos panos, e o facto de elas serem construídas sem recurso a cimbre. Finalizámos esta primeira fase de consolidação e chegamos à obra e achamos que não foi feito nada, porque olhamos e não vemos nada, ou seja, a única coisa que temos vestígios são os tirantes no piso inferior, é a única coisa que vemos, porque não tem lixo, mas seja, imensa trabalheira para parecer que não fizemos, ou seja, não se vê nada, e era isso mesmo que queríamos, ou seja, nós não queríamos nem deixar nenhuma marca, nem que fosse nem materiais novos, ou seja, este projeto foi todo feito sem referência a cimento Portland, ou seja, é um projeto limpo praticamente de cimento Portland. A Carta de Atenas é muito clara, o restauro termina quando a hipótese começa. Portanto, não estamos a trabalhar com hipóteses, porque não estamos a inventar ou nem sequer estamos a repropor soluções contemporâneas. Estamos a restaurar, de facto, o texto original, tirando como referência elementos que estavam em situ ou que estão em situ. Com a ajuda da Associação Local de Defesa do Património foram feitos eventos ao longo do tempo e serão feitos outros. Foi proposta que fosse registado toda esta aventura por fotografia e por filmagens, para fazer no futuro um filme. Poderá haver exposições até, e propusemos que, por exemplo, na fase 3, quando começamos a restaurar determinados espaços, antes de ir para um espaço, podemos fazer exposições no espaço anterior do que vai acontecer, envolvendo assim as pessoas. Estar a gastar dinheiro para fazer este restauro e não se perceber a utilidade social a que ele se destina, pode ser considerado como um crime. E, portanto, este envolvimento social permitiu também perceber que o que se quer aqui é uma coisa para todos e não para fazer um hotel de charme XPTO para o segmento premium, como agora se diz em alguns registros. Não tem um futuro, mas está condicionado já à partida, porque sabemos que não pode ser muito, pode ser algumas coisas, mas não pode ser tudo. Ou seja, não podemos ter ali uma biblioteca, excesso de cargas elevadas. Ou seja, o que nós quisemos fazer com o projeto é que levar o projeto a um determinado caminho que condicione de alguma forma também aquilo que se irá fazer no futuro, não é? E tem que continuar a ser uma casa, não é? Não faz muito sentido estar a fazer pisos quando nós não sabemos as exigências funcionais que vão acontecer, isso é na fase seguinte.
A ideia que existe neste momento é que os jardins e todo o sistema agrícola tem que ser visitável e permeável por toda a gente. A instituição que venha para aqui tem que facilitar o acesso, mas portanto tem que gerir isto sem provocar encargos incomportáveis a longe. No momento em que se perspectiva o início da segunda e terceira fase de obras, temos que começar também já a perspectivar o futuro, depois da obra. Qual a utilização que se vai dar a todo este património? Existem princípios básicos que estarão sempre subjacentes a qualquer programa que venha aqui a ser implementado. O primeiro deles é que este espaço terá que ser de fruição pública, terá que ser um espaço que seja utilizado e sentido pela população. Outro princípio básico de que teremos sempre que ter presente será a utilização, a rentabilização dos recursos naturais que esta quinta oferece. Passamos agora a palavra e agradecemos também a presença do arquiteto Pedro Pacheco, que entretanto se juntou a nós e que também colaborou no projeto de arquitetura e portanto temos connosco não só o arquiteto José Aguiar, o arquiteto Pedro Pacheco e também as colegas da Câmara, a arqueóloga Raquel Silva e a engenheira Fátima Silva. Temos também já questões a chegar ao chat. Portanto... Mas, em primeiro lugar, dávamos, se calhar, agora a palavra ao arquiteto José Aguiar e Pedro Pacheco, que trabalham conjuntamente. Com certeza têm, se calhar, algum comentário adicional, algo, assim, sucintamente que tenha faltado nesta reportagem, que queiram agora adicionar, e depois passamos a palavra ao público. Eu já falei demais no vídeo, portanto agora o Pedro Pacheco é que fala. Pedro, avança. Está no microfone. Ok. Estava desligado. Este processo também está a ser uma aproximação de uma equipa que é vasta, entre a Câmara e a nossa equipa, e o próprio registro que se vai fazendo, estas conversas, as várias visitas, vão constituindo também um novo património de percepção do que é este edifício. Acho que essa dimensão, acho que há aqui duas dimensões. Por um lado, o projeto em si, a obra que está a ser feita em várias fases, e por outro lado, a aprendizagem que nós fazemos com essa obra. Portanto, tem uma dimensão pedagógica que nos parece muito interessante, que estamos permanentemente a consolidar aspectos que tinham sido lançados ao nível do desenho, ao nível das interpretações que foram feitas, mas esse trabalho parece nunca estar fechado. É um trabalho em contínuo. Todas estas aproximações, conversas, entrevistas, visitas, vários técnicos que dão o seu olhar de diferentes disciplinas de conhecimento, vão acrescentando também mais camadas. E também, eu acho que queria frisar um pouco essa dimensão de uma obra em aberto, que por um lado está a ser implementada. Nós não temos o conhecimento absoluto de tudo o que é da obra, portanto, como qualquer obra, também fazemos o nosso trabalho de arqueologia e história, no sentido é sempre uma viagem no passado e transpondo essa interpretação para o presente. Portanto, o processo tem sido muito, muito interessante, é um processo longo, acabou a primeira fase de consolidação estrutural, inicia em breve agora a fase de restauro da casa, portanto de fechar e proteger a superfície exterior da casa, as coberturas e os rebocos, e depois passamos para uma
uma fase mais intimista de restauro pontual dos espaços interiores, espaço a espaço, onde se pretende continuar este registro, esta aproximação e esta leitura. Portanto, novas aproximações vão acontecer quando os trabalhadores, os artesãos começarem a tocar nos rebocos, novas discussões vão surgir sobre aquilo, os diferentes trabalhos que nos vamos confrontar. Portanto, isto parece-me que ainda estamos a meio de um caminho longo. Esperamos que no final se consiga esta dimensão, esta ideia de obra global que eram muito o que representam estas casas, não é? A tentativa de representar um mundo num determinado território, a sua relação com a paisagem, a sua orgânica funcional, a relação com o meio, a relação de equilíbrio com todo o meio ambiente que estes lugares constroem. Portanto, nós, passo a passo, vamos reconstituindo essa dimensão. Portanto, neste momento começamos pela casa e esperemos que mais tarde se possa amplificar esta dimensão de transformação deste território e, no fundo, de dar-lhe coerência, dar-lhe uma nova coerência, repor-lhe um pouco o equilíbrio que se perdeu, e esperemos que consigamos também os jardins e os vários elementos que constituem o jardim, que temos indícios muito interessantes, que são contemporâneos da casa. Portanto, que vemos sempre esta obra como uma obra global em todos estes aspectos. E volto a sublinhar esta ideia das múltiplas disciplinas de conhecimento que estão aqui permanentemente em aberto, não é? A história, a arqueologia, a paisagem, e tudo aquilo que... A história da construção, o próprio edifício também é um livro aberto sobre a história da construção, sobre um determinado momento, leva-nos para o que se fazia, as práticas construtivas que se faziam no século XVI, comparamos com situações que se faz hoje, esta dimensão e universo dos rebocos, aquilo que eles nos trazem, que ainda quase que sentimos a mão do artesão em alguns momentos, na delicadeza como alguns frisos e trabalho de estuque e de barramento foi feito. Portanto, agora o grande trabalho é conseguir não perder isso, não é? Conseguir cada vez mais dar consistência com o projeto. Portanto, temos que ter muito atentos, não é? O projeto, a obra que se vai iniciar em pouco tempo, é uma obra extremamente delicada. Já entramos noutro nível de detalhe, noutro nível de aproximação, de rigor, e que será muito enriquecedor, e pronto, e temos também que aqui ainda um grande processo à frente para cuidar, não é? Obrigada. Eu vou então agora colocar algumas das questões que estão aqui, que foram surgindo no chat, que são já várias, juntando aqui duas, da engenheira Rosário Veiga, quais foram as principais dificuldades em todo este processo, que junta com do Miguel Malheiro, os meus parabéns por tão boa fase de conhecimento, que irá permitir realizar um restauro, e gostaria de colocar a questão, dado que não existe um programa definido, como irão conciliar as infraestruturas no futuro programa, como o restauro, e é realmente um tema relevante, importante. Se calhar vamos agora dar para já a resposta a estas duas perguntas. Arquiteto José Guiar ou Pedro Pacheco poderão responder? Eu tive no chat, ou estou a tentar ir respondendo às questões mais técnicas. Eu sim, estou a acompanhar, mas okay. Por isso estou a introduzir agora o tema das infraestruturas.
O Pedro pode explicar. Nesta fase e no futuro, a nossa intenção é que se ponha o mínimo de infraestruturas aqui. E felizmente a tecnologia está a evoluir e antes precisávamos de imensas cabelagens, por exemplo, para as comunicações, agora com um simples router conseguimos fazê-lo. Mas o Pedro explica melhor nesta fase e estamos ao máximo. Pronto, retomando um parênteses do vídeo, temos aqui o interessante de esta obra não ter tido infraestruturas do século XX. Pronto, isso foi logo o primeiro confronto a primeira descoberta, que foi um edifício destas características ter passado o século XX quase sem o impacto das infraestruturas, portanto não tinha casas de banho, cozinhas de grandes que de uma forma geral danificam imenso os rebocos e as paredes. E, portanto, não é um edifício que possa levar infraestruturas de água, a nosso entender. Todas essas infraestruturas no futuro deverão estar fora do edifício e há muitas formas de trabalhar e de operar sobre infraestruturas complementares que serão necessárias de apoio ao edifício. Terá, obviamente, que ver com os programas e a escala do programa que se prevê para aqui, mas pronto, diria que o edifício está preparado para receber infraestruturas elétricas, porque há uma parte ainda provisória que foi pensada no projeto, que são os pavimentos que não foram efetuados por uma série de razões, exatamente porque não há uma definição ainda final do programa a implementar, e também porque repor os pavimentos originais implica a manufatura de novos tijolos à medida, tijoleiras de pavimento à medida, e que, exatamente para não comprometer a futura infraestruturação do edifício ao nível da eletricidade, da iluminação, fez-se um pavimento provisório, acamou-se os restos de pavimento originais que estavam presentes, com proteção, com camada de areia e plástico, para proteger o que não se desmontou. O que já não havia, portanto, fez-se uma base que servirá já de assentamento de pavimentos futuros, mas é uma base pobre, de uma argamassa pobre, mas que permite exatamente facilmente usarmos os negativos dos perímetros das abóbadas do pavimento, que dão para o pavimento inferior, para infraestruturar o edifício ao nível de iluminação elétrica. Portanto, será um projeto a fazer no futuro. Também existem canais que permitem facilmente podermos, através das chaminés e outros pontos de subida, facilmente pôr pontualmente a iluminação na cobertura, portanto, mas isso será um projeto de iluminação que ainda terá que ser feito. Mas o que queríamos salientar é a ideia que, apesar do projeto que está a ser feito não incluir as infraestruturas, houve, obviamente, um pensamento sobre que o projeto de restauro e de conservação não comprometesse no futuro a introdução de infraestruturas que são mínimas, como o professor José Guiar já disse. E telecomunicações será muito fácil. Eletricidade e iluminação terá que ser pensada, porque a casa terá que ser iluminada, e também nesse aspecto será um grande desafio, porque independentemente dos programas que possam aqui acontecer, a iluminação destes espaços é muito importante. A forma como é que se lê o teto, por exemplo, na sala principal haveria um dos rendeiros que ainda nos falou de uns pendentes. Nós temos isso no projeto indicado, portanto, uns pendentes que muitas vezes acontece nas igrejas também, nas naves das igrejas, são pendentes em metal que teriam um espaço que vão à altura mais ou menos acima da nossa cabeça, 2 pendentes na sala nobre,
que permitiam iluminar para cima, não é? Portanto, através de uma vela ou de uma lamparina. Portanto, há aqui também um pensamento que no futuro terá que ser feito sobre de que forma é que a iluminação, de que forma é que o projeto de iluminação pode favorecer e valorizar melhor toda a arquitetura do espaço, não é? Porque temos aqui uma arquitetura que é feita de muitas sombras, pequenas sombras, linhas que têm a ver com os diferentes planos de decoração, dos frisos, que têm várias linhas, que estão sempre nuances que depois a madeira também vai acentuar, a madeira das coberturas vai acentuar também esta dimensão de um espaço que tem múltiplos planos, não é? As superfícies não são completamente lisas e com um olhar mais aproximado existem frisos, marcação de limites, que era muito típico da arquitetura renascentista, não é? Esta ideia de desenhar o limite de transição entre uma parede e um vão, uma parede e um chão, uma parede e uma cobertura, e pronto, isso por um lado. Depois há aqui uma infraestrutura que é fundamental, que é a água, mas não diria que tem diretamente a ver com o edifício, neste caso, tem a ver com a quinta como um todo. Nós temos 2 aquedutos, está grande parte, diríamos que 70% existe do aqueduto, com cerca de 13 ou 15 tramos de arco, em arco, ligado a uma nora, com um poço. O poço ainda tem água. Há um segundo poço que tinha um segundo aqueduto, ligeiramente diferente, com características diferentes, que também o poço tem água, existia uma nora. É possível reconstituir estas noras, porque nós temos em vários exemplos de outras quintas de contemporâneas da Quinta de Valflores, exemplos de noras e engenhos que nos permitem hoje reconstituir com algum rigor o mecanismo destes sistemas. Pode ser uma via interessante, portanto ainda estamos longe disso, mas há sempre esta perspectiva de se existe uma quinta, se existe um jardim, se existe um espaço, um terreno, esse terreno poderá no futuro vir a receber plantações, pomares, vegetação, e esta vegetação tem que ser regada. Se nós encontrarmos formas e sistemas de rega que sejam naturais, que não precisem de um sistema mecânico adicional e artificial, isso pode ser interessante. Portanto, há aqui ainda um trabalho grande a fazer do ponto de vista da quinta em geral. O edifício, pronto, já expliquei, mais as infraestruturas que têm a ver que vão permitir ao edifício voltar a ser uma casa. Muito bem, muito obrigada por todos os esclarecimentos adicionais. Entretanto, tem havido várias questões que também já foram respondidas aqui, de caráter mais técnico e também mais de engenharia, uma vez tivemos agora aqui uma abordagem mais de arquitetura, mas eu passava se calhar agora a palavra à arqueóloga Raquel Silva, para ela, no fundo, se puder sintetizar um pouco as várias coisas que pôs aqui no chat, que são relevantes sobre, inclusive, visitas previstas, abertas em breve, e também a sua perspectiva e tudo o que quiser adicionar, e em seguida já voltamos a falar de alguns temas aqui levantados. Por favor, a arqueóloga pode... Obrigada. Bom dia. Bem, começando pelas visitas, nós temos tentado ao longo de toda a intervenção em Valflores, desde o início, mostrar a evolução da obra, não só à população local, mas a todos aqueles que têm querido inscrever-se nas nossas iniciativas. Temos feito visitas integradas em percursos pedestres, ou visitas mesmo só orientadas a Valflores, só da iniciativa da Câmara, ou então em colaboração com a Associação de Defesa do Património de Santaria da Azóia.
Estas 2 visitas que eu coloquei agora aqui vão acontecer no âmbito de percursos pedestres, o dia 12 em colaboração com a associação, o dia 19 é uma visita mais breve porque é incluída num percurso pedestre de longo percurso, pronto. Do ponto de vista da obra propriamente dita, tem sido um processo muito complexo, mas muito enriquecedor. Começou em 2016, quando o município consegue, de facto, a oportunidade de recorrer ao Programa Operacional Regional de Lisboa e, de facto, há necessidade de elaborar um projeto e a urgência maior era, efetivamente, consolidar a estrutura, porque o estado de ruína era, efetivamente, muito elevado. E depois tivemos a feliz coincidência de termos o professor José Aguiar e o arquiteto Pedro Pacheco na equipa de projetistas que, conhecendo já Valflores e uma vez que trabalhando com outros professores que também já tinham trabalhado de alguma forma Valflores, foram um bocadinho mais além daquilo que o município tinha pedido e apresentaram-nos um projeto muito mais completo. E eu acho que todo este processo tem sido, de facto, pautado por momentos de sorte e de felicidade, porque tivemos também a oportunidade de cativar mais verba no âmbito deste programa de cofinanciamento e, portanto, pudemos não só fazer a consolidação do edifício, mas avançar também para aquela que vai ser agora a próxima fase, que implica já conservação e restauro, fechamento dos vãos, colocação de coberturas, portanto, dotando o edifício de um conjunto de condições que já permitem usufruí-lo de uma outra forma. A obra, como qualquer obra, julgo que é complexa, não vou entrar nesses pormenores, mas julgo que tem, para mim, um ponto muito importante, porque tem reunido, de facto, várias áreas do saber e vários olhares sobre Valflores, o que acaba por contribuir também para um melhor conhecimento daquele edifício, daquele conjunto, da história daquele edifício e permite também determinar soluções, julgo eu, mais adequadas à necessidade do mesmo. E, portanto, a engenharia, a arquitetura, a história, a arqueologia, enfim, tudo tem contribuído para que este processo seja o mais rico possível e que seja o mais oportuno para a valorização de Valflores. Do ponto de vista do futuro, o município tem noção de que tem que definir o programa que quer para Valflores. Temos vindo, de facto, a trabalhar nesse sentido. Há um conjunto de orientações, como já teve a oportunidade de escrever, que a Câmara não quer transformar Valflores em mais um edifício de museu, enfim, quer, de facto, associá-lo a uma função social, a uma função utilitária, no fundo, dando vida àquele espaço. E, portanto, estamos, de facto, a trabalhar nesse sentido. Julgamos que não é incompatível o facto de não termos programa com a intervenção que vai agora ter lugar, porque também, como já foi aqui explicado também pelo Pedro, de facto, há intervenções que neste momento não são definitivas, portanto, serão sempre adaptáveis àquilo que vier posteriormente a ser instalado em Valflores. E, de facto, nós temos noção de que nós estamos muito centrados agora no edifício, é um facto, mas temos noção de que o edifício vive dentro de uma quinta, dentro de um espaço muito mais amplo, e, portanto, teremos que olhar para todo o conjunto e nesta segunda fase já se vai dar um passo nesse sentido, já se tem dado até com a intervenção no aqueduto, mas agora também com uma valorização do espaço verde, está prevista também, agora do ponto de vista municipal, a erradicação do canavial que existe junto à Ribeira, para, no fundo, começar a adotar também o espaço verde, não é? de outras condições mais propícias à sua visita e à sua fruição. E, portanto, este é um processo que ainda se prevê bastante longo, mas eu julgo que
irá continuar a ser muito enriquecedor para todos nós. Acho que todos nós vamos aprender com esta intervenção. Eu, pelo menos, falo por mim, tenho aprendido imenso e não sei quando, mas eu tenho a certeza que iremos ter ali um Palácio de Valflores disponível para todos usufruírem da melhor maneira possível. E já pode ser usufruído, pronto, com estas pequenas visitas que vamos fazendo, mas futuramente, certamente, com outras condições. Muito obrigada. Eu aproveitava também ainda aqui a presença da arqueóloga para também levantar eu agora uma questão, referindo ainda que também que o arquiteto José Aguiar faz referência à importância da Comissão Científica de Acompanhamento que foi constituída, justamente nessa perspectiva também de acompanhamento às fases futuras. Eu queria lhe perguntar, ou levantar também a questão da intervenção na quinta e, portanto, no sistema ecológico para além do edifício, um pouco para este ser mais um exemplo em que uma intervenção num edifício é uma intervenção num espaço muito mais amplo, não só na comunidade, mas como na sua envolvente, quer urbana, quer neste caso mais rural ou ecológica, considerando que o edifício está justamente num dos principais corredores ecológicos da área metropolitana de Lisboa e toda a quinta tem uma importância a esse nível. Portanto, nestas fases que referiu do futuro, creio que era importante ouvir falar um pouco também da reabilitação da quinta, que é também uma reabilitação do solo e do sistema hidráulico, e também onde se coloca a questão do uso, exatamente como no edifício. Há ali também uma questão em aberto sobre qual é o uso da quinta, de todos os terrenos outrora cultivados. Obrigada. Bem, como eu já tive a oportunidade de dizer, ainda não há um programa definido, mas há de facto ideias base que queremos manter e do ponto de vista do espaço da quinta, temos noção de que é um espaço muito vasto, é um espaço que pode ser utilizado para um conjunto infindável de atividades, mas acima de tudo queremos também preservar a memória do espaço e tendo informação histórica sobre como é que o espaço era gerido, estamos a falar do século XVIII, XIX, portanto sabemos que culturas é que existiam ali, como é que o espaço estava organizado, temos noção de que esse é um fator importante em termos da valorização da quinta e, portanto, teremos sempre de ter em conta que pelo menos uma parte do espaço tem que preservar essa memória daquilo que foi antes e que agora não é assim tão visível. Estamos a falar dos pomares, estamos a falar dos chocalcos, estamos a falar do facto da água que existe, do recurso hídrico que existe na quinta, das estruturas hidráulicas. Tudo isso está a ser levado em linha de conta para efeitos de programação futura daquele espaço. Para já, o que se vai fazer, como eu disse há pouco, é a erradicação do canavial. Isso é um processo que está a ser conduzido pelo nosso Departamento do Ambiente, cumprindo todas as legislações, enfim, que existe sobre essa questão. Vamos, sobretudo, para já, dotar a quinta de pequenos caminhos para que as pessoas possam circular no espaço e tentar manter o coberto vegetal de forma a que não haja sempre aquelas grandes ervas e, portanto, que haja de facto algum bom aspecto da quinta. Para já é uma intervenção muito minimalista, mas que terá que ser depois pensada do ponto de vista do conjunto todo e quando se definir o programa final para a quinta. Vamos também valorizar a entrada da quinta, a entrada atual, né, com o portão, com o caminho mais definido, mas é como digo, o que vamos fazer agora é algo muito minimalista, para já só para dotar a quinta de condições mínimas de fruição. Tudo o que está a ser pensado, para já a intervenção está muito centrada no edifício, mas tudo o que está a ser pensado em termos de futuro é para o conjunto e aí sim, aí virá uma intervenção mais de fundo, não agora. Agora são intervenções mais pontuais. Eu gostava só, se puder, dizer que a Câmara de Loures pediu-nos um estudo para
quando se trabalha em património, a principal questão é que valores é que temos e como é que poderemos salvaguardá-los para o futuro. E a Câmara pediu-nos um estudo no qual tivemos a colaboração preciosa do João Gomes da Silva, um dos melhores paisagistas, talvez mundiais, professor na Suíça, e também que a professora Aurora Carapinha tem acompanhado com muita atenção tudo isto, muitas vezes tem usado este caso com os seus alunos, nos seus programas pedagógicos na Universidade de Évora. Gostava só de dizer isto, porque é fundamental. Eu posso só acrescentar também uma coisa, que é, há um programa que é um pouco global das quintas de recreio, das quintas de produção deste tipo, que é recorrente em praticamente todas as quintas, e acho que é muito interessante quando nós temos sempre, não estamos sozinhos, mesmo com o aparente degradação, não é degradação, a desfuncionalização do espaço da quinta, que é o que acontece neste momento, facilmente se consegue repor o programa, que é um programa genérico, mas que também tem uma hierarquia e uma relação entre si, dos cálculos, onde é que são os pomares, onde é que é a mata, as zonas de regadio, zonas de sequeiro. Isso era muito claro nesta quinta. Temos descrições, como a Raquel já falou, temos descrições muito pormenorizadas desses cultivos, o que eram as áreas de sequeiro, as áreas de regadio, obviamente que estavam ligadas a todo o sistema hidráulico. Portanto, trata-se de uma quinta de produção que, obviamente, que permitia também uma dimensão recreativa e lúdica, e que facilmente, pronto, infelizmente temos uma parte da quinta foi amputada nos anos 80, não é? Pela construção da IC2. Mas é possível reconstituir os limites, as áreas de sequeiro, áreas de regadio, as áreas, a hierarquia da proximidade da casa, de culturas mais afastadas, mais próximas da casa, e isso, alguns indícios da quinta nos permitem perceber, e esse estudo já foi feito, o estudo que o professor José Guiar falou, já foi feito nesse sentido, no sentido de criar uma base de interpretação do que era aquele território, mas temos muitas outras quintas da mesma época que nos contam histórias muito semelhantes e que podemos aprender muito e transpor também um olhar para esta. E obviamente, o conhecimento de paisagistas como a Aurora Carapinha, João Gomes da Silva, tem uma grande mais-valia do ponto de vista de dar alguma consistência a este conhecimento que podemos ainda reconstruir no espaço da quinta. Só para terminar, obrigada pelas vossas intervenções. Só para terminar, e uma vez que ainda temos aqui a engenheira Fátima Sil, também da Câmara Municipal de Loures, gostaria de lhe perguntar se tem mais alguma questão a acrescentar no que se refere a questões de engenharia que queira partilhar connosco. Tem que ligar o microfone. Engenheira Fátima. Ok, já está. Em relação ao processo da obra, tem-se estado aqui a falar dos cimentos Portland, mas isso é uma questão que nunca estaria incluída neste processo. Efetivamente, houve a execução de algumas estruturas, nomeadamente as pregajas e os tirantes, que são métodos de consolidação mais intrusivos e que realmente vão ficar para a vida do palácio, mas era a única forma de resolver sem ser com grandes estruturas, como até o arquiteto José Guiar já referiu. De modo que todos os cuidados tivemos durante a execução da obra, e isso era uma condição do projeto, portanto não utilizar cimentos Portland, portanto as calas foram fundamentais. Não tenho muito mais a acrescentar. Esta parte é uma parte que tem sido aqui muito falada nesta parte escrita aqui desta intervenção. O processo, entretanto, a Câmara, como a arqueóloga Raquel Silva já tinha falado, teve possibilidades posteriormente de
de conseguir, portanto, integrar no programa Lisboa 2020 o resto do projeto, e a segunda e a terceira fase vão ser iniciadas muito em breve e em conjunto. Prevê-se um prazo de execução de 1 ano, não sei se será muito viável esse ano, pois o primeiro eram de 8 meses e foram um bocadinho mais prolongados, porque todas estas situações novas que vão surgindo durante a obra, que requerem alterações ao projeto, são fases muito complicadas da execução da obra, porque requer uma intervenção e uma alteração de projeto da parte dos projetistas, por sua vez uma ida à DGPC para parecer, e é isto que tem atrasado um bocado o processo durante a obra. Portanto, esperemos não haver muito mais de novo na segunda e na terceira fase e podemos ter a obra feita no prazo do ano expectável, não é? Em relação, não tenho mais nada a dizer e posso terminar por aqui. Obrigada. Se não houver mais perguntas, teremos, se calhar, de terminar em breve, ou algum comentário adicional. Não sendo o caso, agradecemos muito a presença de todos e esperemos que todos possam participar nas visitas, efetivamente, no local que estão previstas, e até breve.